Hoje nós vamos finalizar a série Dimensões Humanas, falando sobre a dimensão familiar. Aqui no meu canal você vai encontrar vídeos mais antigos sobre a dimensão amorosa e sobre a dimensão sexual. Então hoje nós vamos fechar essa série Dimensões Humanas com a dimensão familiar. É importante entender que a dimensão familiar é o seu núcleo familiar. Então, se você é solteiro, é seu pai, sua mãe, seus irmãos. Se você é casado, é você, sua esposa e seus filhos. Nós precisamos ter clareza dessa dimensão e desse vínculo que é criado para que nós possamos saber exatamente quais são os nossos papéis, saber exatamente até onde eu posso ou não ir com relação ao outro. Nós não podemos aí misturar ou bagunçar o núcleo familiar com o núcleo parental, né? Dos parentes, porque senão vai virar bagunça. Então, é importante entender que hoje, você que é solteiro, você vive dentro do núcleo familiar que os seus pais formaram. Mas, assim que você se casar, você vai formar o núcleo familiar que você vai formar. Então, você deixa a sua parentela e vai formar a sua família. Se você ainda é solteiro e está no núcleo familiar dos seus pais, é importante entender que a casa é deles, as regras são deles e isso precisa ser respeitado. Existem muitos jovens que entram em conflito com os pais porque não aceitam, não concordam, não gostam com regras que são da casa dos pais. É importante você entender que quando você se casar e os seus pais forem idosos, eles, se por acaso tiverem que morar com você, as regras serão suas e da sua casa. E isso é só uma questão de tempo. Então, você que ainda é jovem, solteiro e mora com seus pais, aprenda a honrá-los e respeitar as regras da casa deles. E se por acaso você estiver incomodado, se apronte para sair e ter o seu canto, assim que você tiver aí maioridade e condições para se suster sozinho. É importante, não é uma cultura brasileira, é uma cultura americana, mas ela é super saudável e vale a pena ser experimentada por você, jovem, que está aí incomodado com as regras da casa dos seus pais. Agora, se você vive debaixo do teto dos seus pais, na dependência financeira ou emocional ainda deles, tenha esse cuidado de respeitar, até que chegue então o momento de você sair e ter o seu canto ou formar a sua família. E com certeza, ao formar a sua família, você também vai colocar as suas regras. Como já dizia alguém, né? Como os nossos pais. Penso que é uma música de Elis Regina, né? Nós às vezes reclamamos, murmuramos, condenamos, julgamos, mas enfim, fazemos igual, né? Ou pior. Mas a ideia é fazermos sempre um upgrade. Então, aquilo que os nossos pais fizeram de bom, nós devemos repetir. Aquilo que nós, na nossa concepção, achamos que eles erraram, então nós vamos consertar na nossa família com os nossos filhos. Assim, melhorando a cada geração. O vínculo familiar é muito importante, né? Costumo dizer que nem todos são casados, nem todos têm relacionamentos amorosos, nem todos têm filhos, mas é interessante notar que todos nós somos filhos de alguém. E por isso, precisamos aprender a honrar essas pessoas. Os genitores, por terem nos dado a oportunidade de viver
e os pais que nos criaram, né, pelo amor e pelo afeto. Precisamos entender aqui que nem todo genitor é pai. E precisamos entender que nem todo pai é genitor. E algo também super importante de entender dentro de um núcleo de uma dimensão familiar: as linguagens de afeto. Às vezes, esperamos uma linguagem de afeto do nosso pai ou de nossa mãe que eles não têm. Ouço muito filhos dizerem: meu pai nunca me abraçou. Sim, é uma linguagem de afeto, que é o carinho, que é o toque físico, mas foi um pai que cuidou, foi zeloso. Então é importante você conhecer e entender a linguagem de afeto dos seus pais, dos seus irmãos, para que você possa ter um convívio mais saudável e melhor. É importante também respeitar, na medida que você conhece o temperamento do outro, para você aprender a lidar com esse temperamento. Se você é um filho fleumático, uma filha melancólica, mas tem um pai sanguíneo, uma mãe colérica, aprenda a lidar com os temperamentos. Isso também é importante para um bom convívio familiar. Então, parentela, família, linguagem de afeto, os temperamentos, as regras, os limites, o espaço, tudo isso passa pelo respeito, pela família onde hoje você está inserido. E dessa forma, você pode ter uma boa convivência, respeitando, afeto, tudo em boa dosagem. E não podemos esquecer da cooperação. Quando você está em seu núcleo familiar, na sua dimensão familiar, cabe também a cooperação. É interessante que às vezes nós temos grande disponibilidade de cooperar na casa do amigo, na casa do parente, ou quando está aí o jovem fazendo intercâmbio, ou está num acampamento de igreja, mas tem dificuldade de cooperar dentro da sua família. Precisamos parar e repensar sobre isso também. Tudo isso faz com que você possa ter, então, um bom convívio familiar. Respeito, se posicionando, se colocando, falando o que quer, o que pensa, o que gosta, solicitando, tendo cuidado com o tom ao se dirigir aos mais velhos. Isso é ser educado. Educação é berço, lembre disso. Escolarização é na escola. Então nós precisamos valorizar, e honrar aqueles que nos educaram. E lembrando que a família de origem que hoje você está, é onde você está sendo treinado para a sua família quando você formar. Gostou do conteúdo? Compartilhe, curta e se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Até o próximo vídeo.